Olá, doutores. Estamos aqui de novo para falar um pouco mais sobre tecnologia e inovação nesse novo Fazendo Amigos, esse novo episódio. Vamos falar sobre movimentação de mercado, comportamento médico nesse novo mercado, o novo médico, o que é importante para ele, o que é essencial para ele, o que ele acha que é importante e o que ele não sabe, o que é extremamente importante para ele. Hoje eu estou aqui com a Paloma Hirakawa. Ela é advogada, empreende na saúde há mais de 15 anos, que é empreendedora na área da saúde. CEO da ClinaCare, especialista em saúde corporativa há 15 anos no mercado B2B. Obrigado por estar aqui hoje, Paloma. Tudo bem, Márcio, obrigada eu pelo convite, é uma honra estar aqui no Fazendo Amigos, algo Fazendo que a gente amigos. gosta muito de fazer, né, Exato, é. e fico muito feliz pelo convite, estar Que isso. representando aí esse mercado tão importante para nós, né, que é a saúde. Que legal. E literalmente hoje fazendo amigos, que a gente não se conhecia pessoalmente. A gente já trocava figurinhas ali no LinkedIn, fomos vendo alguns potenciais negócios, e é isso, fazendo amigos é assim que funciona mesmo. E, Paloma, me fala uma coisa, para a gente já começar já com o pé no acelerador. A ClinaCare, ela viu uma oportunidade baseada num novo comportamento médico. Que comportamento é esse? Pois é, Márcio, a gente tem dentro do cenário da saúde um estigma muito forte, né, de que o médico ele é muito mais tradicional, né, como um profissional de saúde muito mais engessado em relação à inovação, à tecnologia. E a Clínica ela nasce em 2020, exatamente no meio da pandemia, onde Hum. nós fomos literalmente obrigados a olhar diferente, né, para esse cenário e o que já acontecia de maneira informal entre os profissionais de saúde, que era a locação de espaços entre os amigos, né, dividir salas e etcétera, a gente acabou entendendo que na pandemia, as pessoas não podiam mais se locomover como se deslocar, né, como Uhum. era. E ele começa a entender que, assim, o médico que era de São Paulo, ele atendia no interior, ou ao contrário, ele foi morar no interior e ele vem para São Paulo e ele começa a entender: "Não, não quero mais ter um consultório", né. Então, como um Uhum. marketplace que Aham. conecta profissionais de saúde a espaços ociosos, a idealização dos founders foi: "Cara, se eu tenho um mercado que já se regula de maneira informal, entre as partes, tendo aquela burocracia de falar com seu amigo médico, entender quais os horários vagos que ele tinha, por que não a gente desenvolver uma tecnologia que ajude na gestão desses consultórios, desses médicos que disponibilizavam para amigos?". Então a ClinaCare ela surge em 2020, entendendo esse movimento Uhum. do comportamento não só do médico, mas um profissional de saúde de forma geral, e a gente conecta e disponibiliza via plataforma, via inovação e regula melhor isso, ajudando o profissional de saúde, o médico em especial, Sim. a ficar tranquilo em relação: eu posso ter liberdade geográfica, eu não necessariamente preciso investir num espaço, num ativo, num lugar fixo. Eu tem muitos profissionais de saúde hoje que eles não querem mais, o médico ele não quer mais um Uhum. espaço próprio, até que ele entenda a jornada que ele vai fazer, se ele vai para a área acadêmica, de pesquisa, ou se de fato ele vai morar em São Paulo, ou ele vai morar no Nordeste. Então Uhum. ele começa a entender que ele pode ter pacientes em Uhum. vários lugares, utilizando consultórios pay per use, né. Então ele Uhum. paga pelo uso. E ele qualifica esse espaço na medida em que Uhum. ele entende o momento em que ele está. Eu quero um consultório high ticket, eu quero um consultório, flexível, mais simples, então a gente vem exatamente trazendo aí acolhendo essas dores, esse novo comportamento do profissional de saúde. Bacana, legal. Soluções que a Amigotech traz para o mercado, parceiros como a ClinaCare, que dão essa mobilidade, né? Que dão essa liberdade de pensar a carreira estrategicamente, né? Ele pode dar Exato, um passo menor e não definitivo, né? Será que, exato. como você disse, será que eu vou para o mundo acadêmico, mas de repente ele percebe uma veia empreendedora, ele quer ir para um consultório, dar um, né? Vamos minimizar os riscos, né? Cada vez mais a gente percebe esse movimento, Márcio, quando nós nascemos em 2020, ela acabou levando um tempo de maturação, então nós estamos com 2 anos e meio de operação, nós fomos mapeando e quando ela foi idealizada para que a gente atendesse o médico recém-formado.
médico recém-formado, ele não sabe muito bem, ele tem uma jornada ainda de Uhum. pelo menos 6 anos para começar essa curva de atendimento em consultórios, então nós vamos captar esse profissional de saúde. E o mais interessante é que em 2 anos de operação, quando a gente olha a nossa base, nós fomos surpreendidos por médicos que não recém-formados estavam consumindo a nossa base, mas quem já estava na curva de desaceleração. Então Olha ele só. tinha o consultório dele disponível, ele Uhum. atendia no consultório dele, era um médico que muitas vezes estava em hospitais e começou a entender que ele poderia, não só ser o nosso anfitrião, porque a gente chama o dono do consultório, o médico dono do consultório, de anfitrião. Ele começou a disponibilizar esse espaço na nossa plataforma e automaticamente ele começou a ser o profissional de saúde que também consumia outros consultórios. Isso foi uma grata Que surpresa, interessante. porque a Clina, ela veio com uma tese muito clara de que vamos atender quem não tem acesso a consultórios, Uhum. para quem não quer montar o consultório. E de repente, 2 anos depois, quando a gente olha nossos dados, eu tenho muitos profissionais de saúde, médicos, que estão desacelerando carreira, querem atender só os pacientes numa consulta maior, indo Uhum. até seu paciente para dar qualidade de vida para esse paciente que ele escolheu, e ele não precisa mais estar alocado num único ponto. Então ele rentabiliza o consultório dele dentro da nossa plataforma, mas ele também consegue, acesso a outros consultórios que têm conexão com o perfil do paciente dele, com o perfil que ele quer atender. Sim. Então e totalmente asset light, sem investir em nada, sem precisar enfrentar aquela burocracia de ligar para o amigo: "Você está disponível? Tem sala aí para eu atender?". Ele Uhum. faz isso realmente com um clique dentro da plataforma. Bacana, muito legal. E baseado nesse estudo de mercado todo que vocês fazem e tudo mais, o que que eu queria que você desse a sua percepção de como é o perfil desse novo médico, não novo de faixa etária, né? Mas esse Sim. médico que está buscando novas soluções. Qual que é esse perfil? Queria falar para os médicos nossos ouvidos, como é que estão os colegas deles no mercado? É exatamente isso, né, a gente percebe que quando a gente fala exatamente da questão de não ser atrelado à questão da idade, né, Uhum, mas sim desse comportamento mais empreendedor. Eu acredito que isso é bom e é ruim, né, nós temos quase 600.000 médicos hoje no uhum, Brasil, nós temos as cadeiras dos acadêmicos, nós temos os pesquisadores, nós temos o de consultório, mas assim, a gente percebe hoje essa inovação e essa tecnologia, esse olhar realmente muito mais de mercado, de mundo e não só mais de ambulatório. aham, E esse foi uma das nossas teses, olhar para o médico que está vindo para esse mercado, entendendo que liberdade é um valor inegociável para ele, ele uhum, começa a olhar para os pacientes que ele está buscando, para os congressos que ele visita e ele quer rentabilizar, inclusive nesse momento de congresso, e a gente entende que assim, aquela coisa de que eu sou dono da minha cadeira. Engraçado que ele aluga a casa dele de praia no Airbnb, tá, uhum, sim, mas não tinha o hábito, né, de aham, alugar o seu consultório, a sua sim, cadeira, a sua mesa, o seu equipamento. sim. E, hoje a gente percebe essa busca Esse do profi desprendimento aí de uma parte e desprendimento. busca pelo outro, dizendo: "Por que não?", né? Por que não? Exatamente. E aí a gente consegue, inclusive, dando muito mais segurança para esse médico, que a gente está cuidando desse espaço que ele aluga, Uhum. assim como a gente oferece segurança a hora em que ele vai alugar outra Sim, sala. Então a gente percebe que o médico hoje ele tem um olhar muito mais empreendedor, atrelando tecnologia, ele está se permitindo vivenciar sim. essa onda nova, né, Uhum. do que é a liberdade, do que é essa escolha, né, e não só consultórios. Sim. Poxa, muito bacana. E você acha que não voltando de novo, né, a gente tem que falar do novo médico, fica parecendo que são os médicos novos, Idade. de idade. Esse novo médico mais desprendido, ele gostaria de ficar um pouco mais off ou não? Ele quer essa liberdade para ficar on mesmo, pra ficar, desfrutar que a tecnologia pode proporcionar para ele? Cara, isso que você está comentando é muito relevante, é muito importante a gente trazer aqui, né. Existe um uma questão muito séria do médico, do profissional de saúde, olhar para esse cenário novo de exposição, a gente olhava muito para o médico que é para congresso somente, ele queria um Uhum. painel, uma roda de conversa só com as sociedades, Com a parte né, técnica, né? parte técnica. E hoje a gente percebe que, assim, um dos nossos lemas
É cuidar de todo o resto para que o médico olhe para a carreira dele e olhe para o paciente dele. Mas não só nessa questão técnica, né? É na questão de desenvolvimento, de Uhum. autodesenvolvimento, inclusive estudando sobre empreendedorismo, que é Sim, muito relevante. Quantos médicos sofrem, não escalam, porque estão com problemas nos seus consultórios, com as suas secretárias, com as suas instrumentadoras e assim por diante, né? sim. Então, a gente vem com esse olhar porque a gente quer eliminar essa barreira do médico não estar olhando para o marketing dele. Ele Uhum. precisa vender, né, desenvolver-se como marca. E eu Sim, acho sem que dúvida. é isso, Uhum. isso é uma coisa muito real no nosso dia a dia Uhum. de profissionais de saúde que nos pede, inclusive. Só para contextualizar isso, a Clinacare ela surge como uma empresa de reservas e pagamentos. Eu disponibilizo espaços para que o médico facilmente acesse um lugar que ele possa atender. Essa é a gente fala que a nossa tese é em T, né? Porque uma coisa é a saúde como pilar e Uhum. eu dar acesso a espaços, mas eu quero acesso a espaços totalmente inteligentes e eficientes. E aí nessa jornada o que que a gente foi ouvindo dos médicos, o que mais ele quer ver lá dentro da Clinacare? E aí nós começamos a trazer estratégias de marketing, de inteligência de vendas, treinamentos para secretárias, Uhum. secretária digital, prontuário digital, receituário, uma série de soluções para essa jornada do médico, Uhum. porque ele quer estar tranquilo para ele poder se posicionar. Então ele quer Sim. usar essas vantagens, essas facilidades, para que Uhum. ele consiga, inclusive, se posicionar como marca. Isso é muito importante. E o quanto antes, melhor. Eles Sim. entenderam que quanto antes melhor. Porque Aham. antes o que que a gente falava? Ah, eu vou lá no doutor fulano, Uhum. porque tem 30 anos de medicina. Não Exato. é verdade? Ah, Exato, esse é. cara pode cobrar um ticket alto da consulta. Aham. Hoje não mais. É. Só que eles enfrentam uma curva ainda de aprendizado, de educação, de não entrar naquele potinho que eles têm tanto medo de, ah, eu sou um influencer, né, Sim. digital. Aham. Então a gente precisa acolher essa dor Sim. e Aham. oferecer cada vez mais esses Exato. recursos para que ele se sinta confortável de Sim. fazer isso, né, É. Márcia? Sim, é uma cultura, né, eles foram treinados tecnicamente e, bom, aí acabam que tendo medo de isso está acabando, mas eu digo que eu como dinossauro do marketing médico, vi esse tabu sendo quebrado ao longo dos anos. Primeiro que a gente via que o marketing era eles achavam que era fazer um cartão, logo e o receituário bonitinho. Depois já se falava em ter uma página no Facebook, até toleravam uma página no Facebook. Depois tinha o planejamento estratégico, mas também que você não poderia ir muito a fundo na exposição, no digital. Falei, mas como que você vai fazer um planejamento de marketing sem colocar uma exposição de forma inteligente, né? Consolidada, bem posicionada, enfim. Hoje já não, hoje já está bem mais tranquilo de se trabalhar nisso. A própria Migotech tem uma equipe de marketing que é a maior do Brasil, de marketing médico, que trabalha muito bem em relação a isso. Como você falou sobre o T também, eles têm essa Esteira de veia de esteira soluções, né? de soluções, exato. Então, assim, eu acho que esse tabu a gente já não tem mais problema, não precisamos mais ficar fazendo aquela introdução, falar, doutor, veja, você precisa, ele já sabe, né? Ele já sabe. Ele pode Exato. até fingir que não, alguns até fingem que não, É mas ele isso. sabe que ele precisa, porque senão, como é que. E não importa mais ser bom, né? Se ele não se apresentar para o mercado vai apresentar outro, que às vezes nem é tão Exato. bom tecnicamente. E Perfeito. isso põe por terra abaixo. Se o paciente não está no consultório dele, está no consultório do outro, simples Uhum. assim. Exato. Isso a gente vê muito agora falando para as comunidades médicas, né? Ficava-se muito naquela questão também do médico, apesar de ser uma comunidade muito forte, não existia aquela questão de um networking real, né? De Uhum. troca de pacientes, de troca de técnicas, né? Assim, Uhum. de forma mais fluida, né? Era Uhum. sempre um protocolo muito formal. E hoje a gente percebe nas comunidades médicas que eles se autorregulam, eles se autoavaliam, eles conversam. E é esse tipo de promoção que a gente quer trazer para dentro da plataforma, né? Ser realmente um ambiente seguro para que eles consigam se conectar, se encontrar, inclusive trazendo o paciente para esse polo, porque a nossa intenção é conhecer o paciente, o comportamento do paciente, exatamente para entender o que mais de solução eu Uhum. agrego pro médico, para Sim. que ele Uhum. operacionalize melhor essa sua consulta, esse seu diagnóstico e ele seja mais eficaz no seu protocolo,
porque a gente vem trazendo soluções, porque a gente conhece, inclusive, o comportamento desse paciente, né? Acho que a tecnologia traz muito disso, acelera muito isso. E se o paciente percebe isso, né? Como você falou, você está buscando na base dos pacientes para ver como atender. Como que o médico poderia criar essa jornada aí de empatia, de bom atendimento, enfim, até para facilitar a relação médico-paciente, né? Exato, Então, não tem marketing melhor que um paciente satisfeito. Eu acho perfeito. que não tem... isso aí é o melhor investimento que vai ter, né? Uma das coisas que a gente percebe muito, né? A gente fala muito agora sobre interoperabilidade de dados, né? Aham. E eu acho que é uma pauta Open Health, é uma realidade, a gente precisa trazer muito essa relevância no nosso olhar para quê? Óbvio, existe um propósito grandioso, que é trazer acesso à saúde, trazer um futuro sustentável para a saúde, mas eu acredito que, assim, a produtividade médica, ô Márcio, é uma pauta muito importante. Eu estou há 15 anos, tenho clínica, rede credenciada, eu sei o quanto custa a hora médica dentro de um consultório quando ele não tem acoplado uma inteligência de dados que Uhum. ajude ele a mapear o que mais ele pode fazer, né, para o seu paciente, para ser Uhum. efetivo. Sim. Então, a minha experiência dentro de ambulatórios médicos, dentro de clínicas, que faz inclusive essa assistência primária, é muito de entender o quanto as tecnologias precisam ser implementadas de fato. E aí vem o olhar desse novo médico, e Sim. voltamos a dizer, Uhum. não de idade, mas é o Aham. médico que entende que ele pode abrir-se para novas ferramentas e novos métodos de trabalho, exatamente porque ele vai ganhar produtividade na vida dele. O Uhum. tempo que o médico passa digitando após Uhum. consulta o que aconteceu com o seu paciente Uhum. é absurdo, né? É Sim. custoso. Ah, E a gente vem nessa ponta trazendo prontuário, receituário com inteligência artificial para ajudar ele a acelerar isso, ser sim, mais produtivo, ter mais tempo com qualidade, exato. né? E isso foi bem interessante você dizer isso, porque isso é um dos pilares da Amigotech, produtividade. Tem as soluções da Amigotech são totalmente voltadas para melhorar a qualidade de vida e o tempo do médico, né? E o tempo é finito, né? A gente não tem como negociar tempo. A Exatamente. gente pode só otimizar com algumas ferramentas corretas, né? É isso. Dentro do nosso clube de vantagens, nós estamos trazendo parceiros relevantes, como a Amigotech, né, por exemplo, para que a gente possa oferecer para esse médico o acesso à contabilidade inteligente e Uhum. eficiente, Sim. moderna, né, Aham. que realmente traga um plano tributário que faça sentido para esse médico, que eduque ele, porque o cara Educar é pode ganhar fundamental. 20 mil, 40 mil, 200 mil, Uhum. existe uma grande chance dele não fazer patrimônio, dele não Aham. blindar seu patrimônio e assim por diante. Nós Exato. temos muitos médicos que o seguro de responsabilidade civil, por exemplo, que é uma realidade do Puxa, dia a isso dia, é importante. não é colocado em pauta como algo relevante, e ele só Uhum. aprende quando ele já está tendo que fazer uma gestão de crise. Uhum. Então, nós queremos nos antecipar a isso. Acho que Uhum. esse próprio contexto do nosso podcast aqui, Fazendo Amigos, Aham. é para a gente cada vez mais enraizar isso dentro do conceito médico, de que ele tem que olhar isso antes. Ele tem que Sim. olhar todos os termos Termos de de consentimento, né? São consentimentos. totalmente subestimados, né? Ninguém dá Exato, muita atenção, exato. menosprezados ali, pega um proforme da internet ali, puxa vida. O próprio código de ética médica, né, que a gente precisa olhar, entender e ajudar esse médico, né? Minha formação é jurídica, tem lá um código o estatuto do advogado, a gente olha, mas assim, na veia, no detalhe, você não faz, você olha para o seu core, você olha para a sua lead ali, para sua demanda, Uhum. assim como o médico. Então a gente tem que ser um facilitador, inclusive temos um parceiro com formulários prontos para que ele possa acessar e ter aquilo rapidamente dentro do consultório dele. Então a Uhum. gente não olha só para a carreira, para o conteúdo técnico, com grandes instituições de ensino e etc., mas olha para essa questão da gestão patrimonial, fluxo de caixa desse médico, para a Uhum. sustentação econômica do negócio dele, né? Sim. Mas, sobretudo, dando essa liberdade para que ele se sinta seguro que realmente as coisas estão sendo geridas da melhor forma, né? Aham. É um pouco do olhar. Pô, bacana. Vocês estão uma coisa bem interessante, que é a Open Health, que a gente tem que manter. Não tem mais como fugir, eu acho, né? A gente vai precisar ter toda essa interoperabilidade, vamos ter que trazer tudo isso à pauta, e eu acho que ferramentas e empresas que investem em segurança da informação, LGPD, tudo isso tem que ser assuntos muito familiares já para o médico, né? Já chegou no consultório, digamos assim, né?
Já chegou no consultório ainda com muitos desafios, né, Sim. Márcio? Eu falo que, assim, a legislação brasileira, ela realmente não é para amadores, Não é para né? amadores. O Brasil não é para amadores. É isso, empreender no Brasil não é para amadores e nós estamos aqui unindo forças Aham. exatamente por esta razão, porque eu acredito que quanto mais habilidades complementares nós tenhamos nos nossos parceiros, mais efetivos nós seremos nas soluções que a gente apresenta, né. Aham. E o Open Health eu já venho há um tempo trazendo essa pauta, entendendo como as grandes operadoras de saúde estão fazendo isso, como os grandes hospitais estão fazendo isso, e para como a gente traz isso para dentro do consultório, como que o consultório, que em regra é o da ponta final, ele pode ser impactado. Então é uma realidade, por isso que cada vez mais eu sou, a maior defensora de que os médicos tenham sistemas de gestão, tenham esses prontuários mais eletrônicos, porque a ponta é ele. E eu acho que a gente Uhum. tem que inverter o conceito. Eu tive uma experiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, em que eu quebrei a fíbula e fui atendida numa Puxa. clínica, Aham. né, numa clínica isso em 2011, cara, 2011. 2011. Fui atendida numa clínica, então a hora em que aconteceu a fratura, até fui triada numa clínica, fizeram ali todos os primeiros atendimentos e depois eu fui direcionada, seria direcionada para um especialista, mas eles resolveram o meu caso ali mesmo. Ah, tá. A gente precisa começar a trazer esse olhar para os nossos consultórios no Brasil. Uhum. A gente precisa entender que eu já tenho a telemedicina como um Uhum. recurso de primeiro atendimento. Com isso, eu evito que o paciente, por qualquer demanda, vá para o pronto-socorro. Ele não indo para o Uhum. pronto-socorro, eu tiro o custo da Puxa, saúde já pública do desafoga Brasil, né? muito. E por não ser cultural e porque as ferramentas que nós temos não permite que o próprio paciente se sinta seguro de fazer esse primeiro atendimento, acaba se onerando ainda o sistema de saúde, que economicamente está num momento muito desafiador, mas a gente tem que continuar fazendo essa jornada de levar o paciente para um primeiro atendimento, para essa assistência primária, para que ele resolva. 70% do caso a gente resolve. E se eu tenho essa rede hoje, hoje a gente já está com quase 900 consultórios na base, e a minha proposta é que eu tenha mais consultórios qualificados para entrar nesses primeiros atendimentos, educar o médico para que ele consiga ser essa triagem, seja via telemedicina, seja via presencial, e eu desafogue o sistema público, ou o sistema de saúde privada, suplementar, complementar, que é um grande desafio. Então a gente Uhum. está com uma, assim, é um hub mesmo de saúde que a gente está trazendo, mas para que a gente entenda a sustentabilidade econômica do sistema de saúde. Sim. Esse é o olhar que a gente quer trazer, sabe? Bacana, legal. E, bom, acho que a gente está com uma oportunidade única aqui. Você poderia falar um pouquinho sobre como foi essa experiência de paciente em outro país? Para que os que aqui ainda não conhecem, para ver, É. fazer um paralelo, para ter acesso a essa informação? Cara, foi assim, que bom que foi só essa É, única que vez bom. que eu tive, né, Aham. necessariamente, mas eu já viajei algumas vezes, estive fora por 2 meses e conheci inclusive sistema de saúde no Japão, né, que é uma cultura super diferente. E o que eu posso dizer é que a celeridade com que as coisas são tratadas, e o nível de tecnologia que já existia, estou falando Uhum. de 12 anos, né, Aham. atrás, É. que já existia, era muito grande. Então, um diagnóstico que ainda na época, nessa situação em que eu quebrei a fíbula, eu recebi um CDzinho com todas as informações, mas você vê, a gente resolveu isso dentro de uma clínica, eu não conhecia um hospital Ficou dentro lá do. mesmo. Fiquei na clínica mesmo, né, em uma avaliação super precisa, Uhum. num custo que o meu seguro cobria, né, naquela Uhum. ocasião, mas tudo muito claro. Para você ter ideia do local em que eu sofri a queda, o primeiro atendimento que eu recebi lá em ambulância, eu já tive que assinar alguns termos de consentimento de que eu estava sendo direcionada para uma clínica e que dali Ah, poderia ser encaminhada para um hospital. Então, é muito muito fluido, muito claro a sim. comunicação. E eu acho que, assim, essa é uma pauta muito importante que a gente vem trazendo dentro dos nossos anfitriões, que são os donos de consultórios, Uhum. e dos médicos propriamente dito que usa esses outros consultórios. O quanto você tem que ter clareza do que você vai encontrar lá. E eu acho Uhum. que quando você reserva no Airbnb, por exemplo, uma casa, qual que é o seu primeiro receio? Você vai lá olhar as avaliações na plataforma, Sim. ver se aquilo ali existe, e ainda quando chega lá,
A mesma casa que foi avaliada de forma legal por uma pessoa, você chega lá e fala, pô, não gostei muito, né? Sim, Não era muito o que eu imaginava. não era bem isso. Acontece. Acontece. E o nosso exercício principal hoje dentro de avaliações dos nossos consultórios é realmente fazer uma curadoria, porque quando você tem a expectativa alinhada entre quem Uhum. está buscando o espaço e quem está ofertando o espaço, a chance de você ter sucesso é muito maior. E o exemplo que eu uso lá de fora do país para cá é um pouco disso, a comunicação é sempre muito alinhada. Uhum. Da hora que que eu recebi o meu primeiro atendimento, eu estava ouvindo o tempo inteiro tudo o que ia acontecer comigo. Eu não fui Bacana. surpreendida. Sim. E eu acho que, cara, isso é uma questão de, sobretudo, de respeito. Ah, sim, sem dúvida. E isso é um dos pilares também da Amigotech, que é fazer fluir, fazer melhorar a vida, fazer e de forma segura, né? Com sistemas que são blindados, enfim, que são que seguem a LGPD, que tem uma estrutura forte de blindagem contra qualquer vazamento, enfim. Eu acho Perfeito. que isso é fundamental. Dar essa segurança para usar uma estrutura digital, né? Uma plataforma digital que possa fluir, que a coisa possa fluir e gerar produtividade no final das contas para o médico lá na ponta. Exatamente, acho que essa é a minha especialidade, né, esses 15 anos que eu atuei com rede credenciadas, com clínicas Brasil afora. O Uhum. Brasil, ele é muito grande, né, então a gente tem vários Brasis dentro deste Sim, Brasil, é. então entender esse comportamento geolocalizado, o Márcio, ajuda muito a gente a trazer soluções para Uhum, cada polo, né, norte, nordeste, sul, sudeste, uhum. e muitos polos desassistidos inclusive, Sim, né. sem dúvida. Então, nós estamos querendo trazer essa régua de Aham. São Paulo e Rio, né, que é Sim. realmente onde as coisas são validadas, Aham. a gente quer levar esse alcance. Hoje nós Que já legal. estamos em 19 estados, né, Bacana. do Brasil, e sempre olhando para a jornada exclusiva de cada médico que está na base. Então, assim, o que que o dermatologista espera? O que que o endócrino espera? O que que o cardiologista espera? Como eles gostam de receber essa comunicação? E Sim. eu acho que essa é o grande diferencial, porque quando a gente fala que nós somos uma startup, vem muito essa coisa, tá tudo ainda muito recente, Aham. ou é tudo muito raso, né? E Uhum. apesar de ser uma startup early stage, né, iniciando a sua jornada, a maturidade mostra o quanto os nossos executivos, os nossos colaboradores, eles estão maduros sobre o que a gente quer entregar, porque a gente está realmente conhecendo o perfil dos nossos usuários, né? Pô, Do bacana. médico e Uhum. dos donos de consultórios, que também são Sim, médicos, aham. na Pô, que grande maioria bacana. das vezes, né? Legal. 80% eu diria hoje são médicos da nossa base, donos de consultórios, e somente aí 20% ficaria realmente como investidores de coworkings, Uhum. que também é uma realidade, está É, crescendo muito. bacana. O mercado da saúde está em plena expansão. Exato. Pô, que bacana. Olha só, estamos indo bem aqui, mas o nosso tempinho ali, que é inegociável, está correndo, olha só. Uau, passa muito Desse jeito, rápido. muito rápido, muito rápido. Poderia falar, vamos deixar para uma segunda pauta, falar um pouco mais sobre essa parte de mercado, enfim, na parte de um pouco mais se você puder trazer depois sobre essa visão, sobre esse novo médico, né, digamos assim. Mas aí eu queria agora que, como eu peço para todos, que você desse um recado final para o médico, qual um conselho que você daria para ele, de qualquer, enfim, a palavra é sua agora. Uau! De impacto, né? Márcio, eu acredito assim, esse mercado, ele é muito dinâmico, ele é muito plural. O mercado da saúde, ele vem fazendo uma frente a tudo que já aconteceu nas fintechs, né, nas Uhum. próprias edtechs e a health tech, tudo que vem de solução para o mercado da saúde tem a mesma velocidade. Então, o meu recado final para os médicos é que entendam que, assim, todas as soluções que venham agregar valor, que vocês entrem nessa imersão, aproveitem essa comunidade forte que já existe entre vocês, mas que vocês tragam para dentro, entendam essas soluções, experimentem, permitam-se, né, experimentar, Uhum. contem com conexões de parcerias que vai realmente alavancar a carreira, a jornada, o diagnóstico, a precisão, né, do que eles estão fazendo, porque eu acho que é um caminho sem volta. Nós estamos Sim, trazendo algo total. realmente disruptivo Uhum. e é irrevogável. Então, É, nós estamos aqui para contribuir com esse é. novo cenário. Pô, que bacana. Tá dado o recado, doutores. Experimentem o novo. Legal. Muito É obrigado, isso. Paloma.
Imagina. E foi um prazer ter você aqui no Fazendo Amigos, da Amigotech. E até a próxima.